15 de julho de 2025. Nesta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, queridos ouvintes da nossa Rádio Rainha da Paz, seguidores de minhas redes sociais, uma alegria, sintam-se todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós irmos à reflexão do texto litúrgico de hoje, é importante passearmos um pouco pela vida do santo, o qual nós celebramos, né? São Boaventura. Boaventura se chamava Giovanni di Fidanza. Nasceu no ano de 1217, né, na Itália. E São Boaventura, quando era criança, ele adoeceu gravemente. E a sua mãe conta a história, ela invocou a proteção, a intercessão de São Francisco de Assis para obter a cura pelo menino. E, sendo curado, ela coloca o nome deste menino de Boaventura, né? Boaventura significa boa sorte, né? Ou seja, ele saiu daquela enfermidade, ele venceu, né? Por isso o nome Boaventura. E esse garoto, depois, ao crescer, ele vai ingressar na ordem franciscana, né, dos frades menores, lá mais ou menos pelo ano de 1243, estudou na Universidade de Paris, ele foi contemporâneo a Santo Tomás de Aquino, né? Então, tanto Santo Tomás quanto São Boaventura são grandes na teologia católica, né? Foi professor, teólogo, também foi nomeado cardeal bispo de Albano pelo Papa Gregório X, e durante o Concílio de Leão, no dia 15 de julho de 1274, São Boaventura entrega sua vida a Deus, ele falece, e depois, no século XVI, vai ser proclamado doutor da Igreja. Ele recebe o nome de doutor seráfico, né? Ele é muito importante na teologia católica, tem muitos textos de Boaventura que nós utilizamos, sobretudo na liturgia das horas, então é um santo muito importante para nós. Uma das obras de São Boaventura se chama Itinerarium Mentis in Deum, Itinerário da Mente para Deus, né? Ele descreve a alma como que subindo em etapas até Deus, né? E ele chama essas etapas de itinerário, que é o título da obra, Itinerário da Mente para Deus, né? Então a alma, quando chega até Deus, ela entra numa contemplação perfeita do mistério do crucificado. Isso que nos informa essa obra, né? Então, São Boaventura vai utilizar-se mais do que São Tomás de Aquino dos caminhos unicamente racionais para o conhecimento de Deus. Vai se utilizar muito da parte teológica, da fé, para a busca e a posse de Deus, né? Por isso que ele tem textos muito importantes para a espiritualidade, mais do que para a teologia, dogmática, digamos assim, né? Então, São Boaventura é um santo muito importante para a nossa igreja. Queridos, dito isto, né, conhecido um pouquinho o santo que celebramos hoje, agora nós vamos partir para a leitura do texto que a igreja nos propõe nesta terça-feira. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 2, versículos do 1 ao 15a. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela
concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um bebê, um menino belo, manteve-o escondido durante 3 meses. Mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços, na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: "É o menino dos hebreus." A irmã do menino disse então à filha do faraó: "Queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino?" A filha do faraó respondeu: "Vai." E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e amamentou. Quando já estava crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou como filho, e lhe deu o nome de Moisés. Porque, disse ela, eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus, viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: "Por que bates no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse consigo: "Com certeza o fato se tornou conhecido." O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito. Ontem nós começamos a acompanhar o texto do livro do Êxodo, né? Depois de uma jornada longa pelo Gênesis, nós começamos ontem o livro do Êxodo e hoje é a continuação do texto de ontem, né? Então hoje esse trecho narra o nascimento de Moisés, o seu resgate pela filha do faraó, a sua juventude no palácio, a descoberta da sua identidade hebreia e o assassinato de um egípcio que o força a fugir para o deserto, né? Meus queridos, Moisés, nós vemos no texto de hoje, ele é hebreu, ele é membro do povo de Israel. Então ele é hebreu, especificamente de uma das tribos, que são 12 tribos, né? Uma das tribos, ele é da tribo de Levi, né? Ele é da tribo de Levi. O que o texto nos informa, né? Essa tribo de Levi, mais tarde, é o que será, os membros serão chamados de levitas, né? Serão aqueles que serão, mais tarde, responsáveis pelas coisas do templo e serão escolhidos para o serviço sacerdotal. Só lá no Êxodo capítulo 32 nós vamos ver isso, né? Bem mais para frente. A linhagem levítica, né? Moisés, ele era bonito. Essa palavra bonita do hebraico é a mesma palavra que no livro do Gênesis Deus usou, o escritor usou, atribuindo a Deus. E quando Deus criou algo, ele viu que era bom. A palavra bom e belo, né? Dessa desinência hebraica, né? Tem quase que o mesmo significado. Então, Moisés era bonito, é o mesmo termo
que Deus, quando olhou as coisas, viu que era bom. Ou seja, Moisés é escolhido por Deus. Esse é o significado. Moisés era agradável a Deus, né? Depois nós vemos que então ele vai nascer, só que, lembrando um pouquinho o texto de ontem, se você não acompanhou, você tem que escutar a reflexão de ontem. O que acontece? Depois que José do Egito, o rei do Egito, José, morre, assume um outro rei que não é hebreu, né? E aí ele começa a olhar com maus olhos o povo que estava lá. Até então o povo estava tranquilo, agora ele começa a ser visto com maus olhares pelo novo rei. Então ele começa a escravizar o povo, né? E vendo que mesmo escravizando o povo continua a crescer, isso é o texto de ontem, tá bom? O rei manda matar todos os meninos para conter o crescimento do povo hebreu. Manda jogar os meninos vivos no rio Nilo, e aí todos vão morrer afogados, é lógico, né? Os bebês. O bebê não sabe nadar, né, minha gente? E é feito isso, muitas crianças são mortas, né? Só que quando a mãe de Moisés, ela, que é hebreia, né, da tribo de Levi, ela dá à luz a Moisés, ele era muito bonito, ela esconde o menino, e ela consegue esconder por 3 meses, porque ele começa a crescer, e logo vão descobri-lo, né? Quando ela percebe que não dá mais para esconder, é o que está dizendo o texto de hoje, ela o joga prepara uma cesta bonitinha para que ele não afunde, né? E coloca a criança no rio Nilo, e a criança desce. E é a providência de Deus, né, gente? Não é somente o acaso. A criança desce e vai parar bem próximo da casa do faraó. A filha do faraó, que estava tomando banho no rio Nilo, de frente ao palácio, certamente. Ela recolhe a criança e acontece tudo isso. É a providência de Deus, né? Ela recolhe a criança e fala, nossa, é um dos filhos dos hebreus, né? E a filha dessa mulher que teve Moisés, ou seja, a irmãzinha de Moisés, viu a cesta, certamente acompanhou a cesta descendo, ela sabia que era seu irmão, né? E ela foi até a filha do faraó e falou, você quer que eu entregue para alguém amamentar? Claro, ela já sabia que era seu irmão, né? E ela leva para sua mãe. E ainda recebe dinheiro para poder amamentar, né? Porque a filha do faraó vai pagar. Claro que tudo isso é feito escondido, né? Porque senão o faraó mandaria matar, né? Olha que interessante, né? Como que as coisas são, né? Hoje você está no desespero para conseguir fazer algo, amanhã você é pago para poder fazer. Ontem ela estava amamentando com medo de ser pega e de matarem o seu filho. Agora ela está sendo paga pela filha do faraó para amamentar o seu próprio filho. É claro que a filha do faraó não sabia que era filho dessa mulher, né? Enfim. Então, um texto bastante interessante. Esse cesto em que a mãe de Moisés joga no rio Nilo, é interessante que essa palavra cesto, que é usada no texto original, é a mesma expressão hebraica que foi utilizada lá no livro do Gênesis, na descrição da arca de Noé. A arca era um cesto. Foi usada a mesma palavra que a arca da aliança. Aqui, um significado teológico muito interessante, né? Primeiro que colocar Moisés dentro do cesto, que no hebraico é a mesma palavra arca, eu acabei de dizer, né? Colocar Moisés na arca, na pequena arquinha, e jogá-lo no Nilo, é entregá-lo à providência de Deus, né? Entregá-lo à providência. Então, nós vemos que o rio Nilo, ele matou muitas crianças que eram jogadas vivas lá, como eu acabei de falar, como terminamos o texto ontem, né, falando. Mas Moisés, ele viveu. Aconteceu mesmo como com Noé, né? O dilúvio, lá em Gênesis, que matou muita gente, a água do dilúvio que matou muita gente, foi a mesma água que
fez a arca se sobrepor e salvar Noé e sua família. Então, olha só, qual que é o sentido para a nossa vida? Quando nós caminhamos com Deus e quando nós somos entregues, nós, os nossos, o nosso trabalho, a nossa vida, as nossas finanças, os nossos parentes, os nossos familiares, tudo aquilo que nós fazemos, quando nós conferimos e consagramos a providência de Deus, mesmo nas situações de morte, Deus, Ele vai fazer de tudo para transformar em situação de vida. O segredo de estar acima das águas da morte, do desespero, que é o que representa o mar na Bíblia, que é o que representa o rio Nilo na Bíblia, estar acima. O cesto estava acima. A palavra cesto é arca. Estar acima significa estar sob a providência de Deus. Minha gente, é só nós pensarmos um pouquinho na nossa vida. Muitas coisas que não dão certo em nossa vida, pode lembrar os momentos da vida que as coisas não deram muito certo. Foram os momentos que nós tentamos fazer as coisas por conta própria, sem Deus. Se nós fôssemos pessoas mais orantes, mais crentes na providência, mais serenas, mais prudentes, mais espirituosas, para tomar as grandes e principais decisões da vida, o cesto da nossa existência estaria seguro, sempre, sempre. É para nossa compreensão. Olha quantos detalhes teológicos esse cesto. Esse cesto não, essa palavra de hoje. O cesto, que é a arca, também representa a nossa vida, nossa história, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa empresa. Nós precisamos estar por de cima dos perigos desse mundo, mas somente quando estamos em Deus. Quando estamos em Deus. Aquela mãe, né, ela confiou na providência de Deus. Quando ela jogou num cesto seu filho no rio Nilo, ela sabia que Deus iria cuidar dele. Ela tinha certeza. Interessante, né? Interessante. Então, aí, as ironias do texto, né? A filha do faraó, o faraó representa instrumento de opressão, né? E é a própria filha dele quem, vamos dizer assim, quem liberta Moisés na morte, né? De ser condenado, de ser morto pela ordem do pai, né? Muito interessante isso. Um outro detalhe do texto muito importante é o nome de Moisés, né? Moshe, do hebraico, que significa tirado das águas, né? Possivelmente também tem uma mistura de origem egípcia, o nome, mas não sabemos, né? Com exatidão, né? E é interessante que Moisés ele vai crescer, né? Com identidade dupla. Identidade egípcia, porque ele foi educado, né, numa educação no palácio, né? Mas também hebreia, sua origem, sua missão. E essa tensão vai acompanhá-lo durante de toda a sua vida, É muito interessante isso, né? E aqui nós vemos mais uma vez uma modificação de cenário. Moisés que é pego, a filha do faraó manda escondê-lo, manda a serva amamentá-lo escondido, tudo bem. Depois de crescido ele vai trabalhar no palácio, ele vai se tornar uma pessoa importante no palácio. Agora ele acaba por matar um egípcio, não devia fazê-lo, né? E o cenário se muda, o cenário se volta contra ele. Interessante no texto isso, né? Agora o faraó quer matá-lo, porque ele matou um egípcio, né? Para nossa reflexão um pouquinho sobre isso aí, na nossa caminhada, na nossa vida, nós precisamos também tomar demasiado cuidado nos passos que nós damos, o que nós escolhemos, né? A questão de
parar e pensar, né? Tem gente que é muito impetuosa, fala sem pensar, faz as coisas sem pensar e depois vem as consequências gritantes. Se Moisés tivesse pensado um pouco, ele não teria atentado contra um egípcio. E ele não seria perseguido pelo faraó, ele estaria lá convivendo em paz, né, de maneira tranquila. Para nossa reflexão também, sobretudo nos momentos de nervoso, né? Quem tem o temperamento mais, vamos dizer assim, mais quente, né? O temperamento mais caloroso, o temperamento mais agressivo, quem tem um temperamento assim, precisa se cuidar um pouco mais, para não ser impetuoso, indevido, precipitado e não colher as consequências ruins das atitudes. Agora ele teve de fugir para Madiã, que é um deserto, fugido do faraó, né? Consequência da sua má escolha. Então, tudo isso que o texto de hoje nos traz, é muito bonita a história, e amanhã nós vamos dar continuidade nessa história bíblica tão bonita. Hoje trouxe alguns significados textuais, né, e teológicos, e a palavra também falou na nossa vida, né? Que espero que tenha sido de bom proveito a todos vocês. Queridos, desejo um dia abençoado, uma terça-feira cheia de Deus, com prudência, né? Com serenidade, né? Com tranquilidade. Que Deus nos ajude. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.